Olá! Vamos mergulhar hoje no instituto jurídico fundamental na prática registral imobiliária, o bem de família. Pensa nele como um tipo de escudo, sabe? Um escudo legal feito para proteger o lar, o bem mais importante de uma família contra a cobrança de dívidas. Mas, como a gente vai ver, esse escudo tem mais de uma versão e as regras dele podem ser bem surpreendentes. E para começar, uma curiosidade que, olha, pouca gente sabe. Apesar do nosso direito ter uma raiz romana fortíssima, a ideia do bem de família não veio de lá. Acredite se quiser, ela nasceu na República do Texas, lá em 1839. O objetivo era bem direto: proteger as terras dos fazendeiros, dos colonos, contra a penhora por dívidas durante as crises financeiras daquela época. Bem pragmático, né? E aqui a gente chega no nó da questão. Se a lei brasileira já tem um mecanismo que protege a residência da família e faz isso de graça, de forma automática, por que cargas d'água alguém ia se meter num processo caro, burocrático, para criar um outro tipo de bem de família, o chamado voluntário? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a base da proteção. Depois, a gente compara as duas modalidades, a legal e a voluntária. Na sequência, a gente vê como funciona o registro, quais são as exceções, ou seja, quando a proteção falha, e, por fim, como é que se desfaz esse vínculo. Ok, vamos começar do começo. A primeira coisa é entender o propósito, a alma desse conceito. Então, na sua essência, o bem de família é um mecanismo para garantir o direito à moradia, que é um direito fundamental previsto lá na nossa Constituição. A ideia é impedir que, na maioria das situações, uma família perca a casa onde mora para pagar dívidas. É uma forma de garantir um teto, um mínimo de dignidade mesmo em tempos difíceis. Agora sim, vamos ao ponto-chave. No Brasil, a gente tem esses dois tipos de bem de família. Eles convivem, mas são bem diferentes um do outro. Vamos ver lado a lado como eles funcionam. De um lado, então, a gente tem o bem de família legal. Esse nasce da própria lei, a 8.009 de 90. Ele é automático, é de graça. Se você mora no imóvel com sua família, pronto, ele já está protegido. Do outro lado, o voluntário. Esse não é automático. É uma escolha, um ato de vontade que precisa ser formalizado por escritura pública ou testamento. Agora, olhando mais de perto as diferenças. A origem, como a gente viu, um vem da lei, o outro da vontade. O alcance. O legal só protege o imóvel onde a família mora. Já o voluntário é mais amplo. Ele pode proteger até 1/3 de todo o patrimônio líquido da família. O efeito também muda. O legal torna o bem impenhorável. O voluntário faz isso e mais. Torna o bem inalienável, ou seja, você não pode vender. E aqui está o pulo do gato. O voluntário só protege contra dívidas feitas depois que ele foi criado. Não vale para as dívidas antigas. Então, a gente percebe que a escolha pelo voluntário é uma decisão estratégica. Pensa numa família que hoje não tem dívidas, mas está preocupada com os riscos do futuro. Para ela, pode fazer sentido criar essa proteção extra, quase como um seguro patrimonial. Ela abre mão da liberdade de vender aquele bem em troca de uma blindagem mais forte contra problemas que ainda nem existem. Certo, já entendemos o porquê. Mas e o como? Na prática, o que é preciso fazer para formalizar esse escudo protetor voluntário? O primeiro número que tem que ficar na cabeça é esse aqui, 1/3. O valor do imóvel e de outros bens que a pessoa queira proteger com o bem de família voluntário não pode, de jeito nenhum, passar de 1/3 do patrimônio líquido da família na hora da criação. E o que é esse tal de patrimônio líquido? Bom, a conta é simples. Você soma tudo que a família tem, imóveis, carros, dinheiro, investimentos, e diminui tudo que ela deve. O resultado é o patrimônio líquido, e é em cima desse valor que se calcula o limite de 1/3. O processo é bem formal, com várias etapas. Depois de calcular o patrimônio, precisa ir a um cartório de notas para fazer uma escritura pública, ou então prever isso num testamento. Depois, se publica um edital para dar conhecimento a todo mundo, principalmente a possíveis credores. E por fim, o passo mais importante de todos, levar essa escritura para registrar na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis. É só a partir desse registro que o bem de família voluntário começa a valer de verdade contra terceiros. Mas muita atenção aqui. Mesmo com tudo certinho, registrado, esse escudo não é 100% a prova de tudo. Existem situações bem específicas em que a proteção simplesmente não funciona. A regra de ouro é: o bem de família voluntário não protege contra dívidas que já existiam antes do registro. Além disso, dívidas do próprio imóvel, como o IPTU e a taxa de condomínio, também conseguem furar essa blindagem. São as chamadas obrigações propter rem. É a dívida da coisa, que acompanha o imóvel, não importa quem seja o dono. E isso não é interpretação, não.
Está escrito com todas as letras no Código Civil. O artigo 1715 deixa bem claro: a proteção só vale para dívidas feitas depois da constituição do bem. É por isso, inclusive, que na hora de fazer a escritura é obrigatório declarar todas as dívidas que já existem. Transparência total. Beleza. A família criou a proteção. Mas a vida muda, né? E se um dia for preciso vender o imóvel? Dá para desfazer esse vínculo? Sim, dá para desfazer, mas não é um processo simples. Assim como a criação foi um ato formal, a extinção também é. Precisa do consentimento de todo mundo, de uma autorização do juiz e, um ponto fundamental, da opinião do Ministério Público. O MP entra aí para fiscalizar, para garantir que os interesses da família, principalmente de filhos menores, não estão sendo prejudicados. E para fechar, 2 cenários bem comuns. Se o casal se divorcia, o bem de família continua valendo, a não ser que eles peçam na justiça o cancelamento. Agora, se os dois, o casal que instituiu o bem, vierem a falecer, aí sim o vínculo se extingue automaticamente e o imóvel fica liberado lá no inventário. E assim a gente fecha o nosso raciocínio. O bem de família voluntário, no fim das contas, é uma ferramenta poderosa de planejamento patrimonial. É sim um seguro contra as incertezas do futuro. Só que essa segurança tem um preço. A perda da liberdade de dispor daquele bem, de vender, de dar em garantia. A decisão, portanto, é sempre um balanço muito pessoal entre proteger o amanhã e manter a flexibilidade no hoje. A pergunta que fica é, nessa balança, para cada um, o que pesa mais?